Atos 16, nós vamos ler a partir do verso 16. Amém? Irmãos, esse é um texto muito conhecido de grande parte dos irmãos que estão aqui nessa noite. Eu mesmo já preguei várias vezes nesse texto, e vou pregar de novo hoje. E eu tenho aprendido que a Bíblia, ela é mais profunda do que longa. E mesmo a gente voltando ao mesmo texto várias vezes, quarta-feira a gente teve essa experiência. Eu preguei num texto que tinha pregado há pouco tempo, com outra mensagem totalmente diferente. Eu quero que você leia esse texto agora como se fosse a primeira vez. Vamos ao texto, vamos à mensagem dessa noite, como se você nem conhecesse essa história. E deixa Deus aprofundar algo no seu coração, amém? Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-lhe as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa e, com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Ora por mim, estenda suas mãos na minha direção, me abençoe nesse momento e depois eu vou orar por vocês. Ouve a oração da tua igreja, Senhor. Usa a minha vida para falar com eles, que todo mundo entenda a mensagem do Senhor, saia daqui fortalecido, meu Pai. Eu oro por cada coração, que os corações se abram e que uma transformação profunda aconteça nessa noite. Que seja o Senhor agindo em todo o tempo, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, ontem à noite nós tivemos aqui na igreja a nossa primeira rede de homens do ano, e nós reunimos aqui 40 homens.
Alguns não puderam estar presentes, justificaram aí a sua ausência, mas, meus irmãos, a partir dessa rede, algo volta a acontecer na vida dessa igreja, que é a prática da gente se reunir nas casas, o momento da gente ser igreja de uma maneira mais bíblica. E nós estamos reunindo com aquilo, voltando com aquilo que nós chamamos de célula. E nós saímos dessa reunião de sábado com a seguinte determinação: vamos nos encontrar todos os homens aqui na terça-feira à noite. E eu vou explicar como funcionam as nossas células, para quem ainda não sabe, alguma mudança ou outra que deve acontecer, não é? E nós vamos começar isso. Nós paramos por conta da pandemia e agora nós vamos voltar. E isso não é um aviso simplesmente, não, faz parte da mensagem, tá bom? Olha só, e eu quero também convocar, não só os homens, eu quero chamar todas as mulheres para estarem aqui na terça-feira. E eu quero chamar os jovens também para estarem aqui na terça-feira. Porque esse é um momento marcante, histórico, onde nós vamos dar o pontapé inicial para o trabalho de células. Nós temos aprendido aqui nessa igreja que todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. E uma das maneiras mais práticas que a gente tem de fazer missões, de ser um evangelista, é com o trabalho de células. E isso tem tudo a ver com a mensagem dessa noite, apesar de ser um texto que não fala de pequenos grupos nos lares, nem nada disso, mas fala de um coração missionário e de uma postura diante de um relacionamento com Deus, que naturalmente as pessoas ganham almas. A primeira parte dessa mensagem é uma aula para a gente sobre vida de oração, sobre vida de adoração. E a segunda parte fala sobre transformação de vidas. O texto começa com Paulo e Silas procurando o quê? Indo em qual lugar? Quem prestou atenção? Eles estavam indo para um local de oração. Você começa a história um pouco antes lá, o início do capítulo. Eles já tinham acabado de chegar naquela cidade por uma direção do Espírito Santo. E esse detalhe é interessante porque, embora Jesus tinha dado a seguinte ordem: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Eles queriam ir para uma determinada direção, obedecendo a Jesus, e o Espírito Santo os impediu. E de noite, em sonho, Paulo teve a visão de um rapaz aparecendo para ele, falando assim: passa para Macedônia e nos ajuda. E Paulo entendeu que a direção de Deus que ele deveria seguir era aquela, e ele foi para uma cidade chamada Filipos, ali na Macedônia. Chegando ali, ele foi procurar um local de oração, encontrou ali na beira do rio, ali ele já ganhou um tanto de almas. Encontrou uma mulher chamada Lídia, e a Bíblia diz que Deus abriu o coração dessa mulher para receber aquilo que Paulo estava pregando. E essa mulher se converte, a casa dela se converte, e no dia seguinte Paulo volta ao local de oração. Eis que no caminho vem uma garota endemoniada. E meus irmãos, o texto dá a entender, uma jovem, eu procurei aí pelo significado no idioma original de jovem, provavelmente era uma adolescente, e era uma adolescente escrava. E para piorar a situação, além de ser uma escrava de seres humanos, era também uma escrava de Satanás. E existem vários tipos de demônio, cada um especializado em uma área. E ali a Bíblia diz que havia um espírito de adivinhação. E essa mulher, ela vinha e não falava nada demais, assim, para atrapalhar, pelo contrário. Era uma palavra até para ajudar. Olha só o que o demônio dizia na boca dessa pessoa: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Ó, demônio missionário. Que coisa estranha. Mas presta atenção, isso acontecia no ministério de Jesus também, principalmente no início, aquele período do ministério de Jesus, que Jesus queria manter segredos sobre quem ele realmente era. Depois de um certo ponto, se torna público. Mas às vezes o demônio se aproxima querendo te ajudar. Porque se Paulo chega e recebe, ó, essa daqui tem um dom profético, né? Ia lá e tal, essa menina não seria liberta. Às vezes Satanás quer um espaço no meio do povo de Deus. E às vezes a estratégia que ele usa não é manifestando no meio de um culto.
às vezes é tentando ajudar você. Então fique esperto que nem todo mundo que chega perto de você com a proposta para te ajudar, vem de Deus. A gente precisa ter esse entendimento, nesse tempo onde nós buscamos direção de Deus, onde nós vamos agir. Na vigília nós oramos muito por isso, pessoas se entregando para o trabalho missionário, aonde elas estiverem, e Deus está dando direção para várias pessoas da nossa igreja, e está pipocando ações missionárias, mas entenda, nem tudo que surge, nem todo mundo que se aproxima de você com uma ideia boa vem de Deus. Não é por você desconfiar de todo mundo, ora, porque Deus vai mandar também gente boa, vai mandar um Silas para ser parceiro, né? Para ser uma pessoa boa aí no seu ministério, mas entenda, você precisa estar ligado no céu. Isso aconteceu uma vez, isso aconteceu 2 vezes, e vários dias, Paulo ia para orar junto com Silas, e vinha essa garota, aprisionada, esses homens são servos do Deus Altíssimo, eles estão apresentando o caminho de salvação. Eu fico imaginando assim, Paulo deve ter olhado assim para a cara de Silas, né? Não, é hoje, não aguenta esse negócio não. A Bíblia diz que ele ficou indignado. Indignado, meus irmãos, eu entendo com a situação, porque eu ver uma adolescente escrava, serva dos outros, eu já ficaria indignado. Agora, além de tudo, a menina ainda está endemoniada. Pessoas estão explorando o fato dela ser explorada pelo diabo, explorada ao quadrado, meus irmãos. E ele fica revoltado, ele vira, sai agora em nome de Jesus. Puf, saiu na hora. Só que para aqueles homens perder os poderes. Para aqueles homens perdi meu lucro, perdi meu dinheiro. Eles não ficaram felizes porque uma pessoa que estava em cativeiro foi solta. Eles ficaram revoltados, contaram uma mentira a respeito de Paulo e Silas, porque o que eles contam é uma tremenda de uma lorota, que inclusive dá um grande problema depois, porque eles eram cidadãos romanos, e sem qualquer tipo de julgamento, sem nada, arrancam a roupa deles, dão aquele castigo que a gente não está acostumado a ver na nossa cultura, mas são varadas, meus irmãos, nas costas, que cada varada abre um vergão na hora, arrebentam com eles, e depois disso, falam para um carcereiro, esses 2 prisioneiros aqui, eu quero que você prenda eles num lugar bem preso mesmo, e aquele carcereiro leva eles para a prisão, e depois para uma prisão inferior. Existem ainda esses locais na arqueologia, quem faz visita a essa região do mundo até hoje encontra um calabouço, uma prisão subterrânea, sem ventilação, sem iluminação. E para piorar a situação, além deles estarem nesse lugar, vocês estão me ouvindo direitinho? O microfone parece que deu uma mudada. Está tranquilo? Amém? Para piorar a situação, além deles estarem lá nas profundezas, o cara ainda faz favor de botar um tronco em cima dos pés deles. Não tem como fugir, não tem como deitar, não tem como fazer nada. Será? Aqui vem a primeira aula para a gente sobre vida de oração. Esses homens começaram a orar e a adorar ao Senhor por volta da meia-noite. Entenda que nós estamos falando de uma cultura anterior à televisão, energia elétrica, internet. As pessoas, o seu ciclo natural de sono era dormir com aquilo que a gente fala hoje, né? Dormir com as galinhas. O sol se pôs, todo mundo dorme. Esses caras estavam à meia-noite, com o corpo todo arrebentado, com o tronco em cima dos pés, orando e louvando ao Senhor. E a primeira aula que nós temos é a seguinte: qual era o plano deles quando o dia começou? Eles saíram com um propósito no coração: hoje eu vou orar. E não era simplesmente hoje, era todo dia eles faziam isso, porque é o princípio que Jesus tinha estabelecido. A oração que Jesus tinha ensinado para o seu povo era: todos os dias você vai orar.
A oração do Pai Nosso diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. São orações para serem feitas diariamente. E não só isso, é um tempo de qualidade, é um tempo em que você fecha a porta do seu quarto, você fica sozinho com Deus. Jesus fazia muito de ir para o monte, se afastava à distância de um tiro de pedra dos seus apóstolos. Por quê? Privacidade com o Pai, tempo de qualidade com o Pai todos os dias. Jesus tinha uma vida bem cheia de tarefas, desde que acordava até a hora de dormir. Era gente o tempo todo para ele ensinar, para ele curar, para ele libertar, para ele socorrer. E às vezes o tempo para se dormir, o que ele fazia? Ele ia para o monte orar. Enquanto os discípulos estavam só o bagaço querendo dormir, Jesus estava orando. E ele deixou esse exemplo. E Paulo e Silas aprenderam isso. Como todos os cristãos da igreja primitiva, seguiram essa tradição desse ensino de Jesus. E todos os dias eles estavam indo para um lugar de oração lá na beira do rio. Eu gosto muito de ir aqui na beira da praia. Eu oro muito ali nas falésias, aquela região. Às vezes aqui nessa subida também, que a gente fala oração no monte, mas nem tem monte no Brasil, né? Uns morros, mas enfim. Deu errado no meio do dia, mas deu muito errado mesmo. A rotina deles virou de perna para o ar. E eu sei que isso acontece com você, não de você ser lançado num calabouço, mas aquilo que você planejou para o seu dia dá tudo errado. E você planeja, não, eu tenho aqui a minha vida de oração, tantas horas eu vou passar 1 hora orando. Eu tenho ensinado para essa igreja que vida de oração é igual vida de dízimo e oferta. Se você não se planeja, você dá resto para Deus, se der. Se der. Então a gente planeja o nosso dia, a gente faz o nosso planejamento. Eu tenho o meu horário que eu trabalho, eu tenho o meu horário que eu como, e eu tenho o meu horário que eu vou orar. Mas de repente no dia deu tudo errado. Mudou a rotina. Mas o propósito, ele continuou no mesmo lugar. Eu fui preso, eu fui tirado de onde eu estava, eu fui aqui maltratado, não interessa. Eu saí de casa para orar, me impediram de orar, agora eu vou orar. Ninguém vai me impedir, estavam me batendo, não dava. Agora eu vou ter o meu tempo de oração, irmãos. Todo servo de Deus que entende o papel da oração na vida da gente, não quer virar um dia sem passar um tempo em oração, porque é ali que as coisas acontecem, é ali que tudo acontece. Nós temos aprendido aqui que a oração não é um mero preparo do que você vai fazer, a oração é a guerra. Nós aprendemos aqui no domingo passado, Daniel começa a orar, e imediatamente Deus libera decreto do trono, e o anjo vem. A oração é a guerra. Quem não ora está apanhando. Ainda que esteja, entre aspas, prosperando para essa vida. Ainda que possa dizer, olha, as coisas estão dando certo. Eu afirmo sobre a sua vida. Você está apanhando. O inimigo tem medo que você realmente fique em oração. Nós aprendemos isso, mensagem da semana passada. Quem não estava, escute essa mensagem lá no canal. O mundo espiritual se move, demônios começam a ficar apavorados e se movimentar, porque o servo de Deus botou o joelho no chão e começou a orar. Então eles não vão dar essa bobeira. Prenderam os nossos pés, mas o nosso coração não, nós vamos orar. Insiste. Como nós falamos aqui ontem na Rede dos Homens, vai se arrastando, mas vai. E eles começam a orar. Mas não só isso. O texto diz para a gente que eles começam a louvar ao Senhor. Irmãos, é muito fácil a gente louvar dentro de uma igreja confortável, com arzinho condicionado ligado, né? Uma banda tocando aqui, com o irmão dando glória do seu lado, um ambiente de glória sendo formado. Mas imagine você, todo arrebentado, cheio de vergão, sangrando nas costas, numa prisão subterrânea, no meio de um monte de bandido, e com troncos esmagando os seus pés, impedindo você de se movimentar. Será que você ia ficar aleluiado?
Será que você ia dar uns glória? É só você olhar para a sua própria vida. Como é a sua vida de adoração, no secreto com Deus. A sua vida diária de adoração ao Senhor. Irmãos, por muito menos a gente chuta o balde. Por muito menos você abre a sua boca e começa a reclamar da vida. Por muito menos você enche a sua casa de murmuração. E não de adoração. Ao invés de louvar a Deus pelos seus filhos, pelos filhos que Deus te deu, você reclama deles. Ao invés de louvar a Deus pelo marido que Ele te deu, você reclama dele. Ao invés de você, meu irmão, adorar a Deus, louvar a Deus pelo trabalho que Ele te deu, você levanta reclamando dele. Reclama de tudo. O Pai está procurando os verdadeiros adoradores. Jesus disse isso. O Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Eu já expliquei várias vezes para os irmãos o que é adoração em espírito e em verdade. E fui lá para o original no grego, puxei e tal. Mas presta atenção, vamos ver na prática. Você quer ver alguém adorando em espírito e em verdade? Paulo e Silas na prisão. O Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Quem é que está adorando em espírito e em verdade? Quem está procurando o Pai de verdade. Independente de qualquer circunstância. Tem alguém procurando o Pai está procurando essa pessoa. O que acontece? Um encontro acontece. Uma adoração em espírito e em verdade é quando Ele vem. Sabe quando a gente começa a adorar o Senhor e a gente sente a presença dEle? Irmãos, existem vários níveis de manifestação da presença de Deus. Tem crente que se contenta em crer que Ele está no nosso meio. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estou aí. A pessoa só crê. Mas existe um nível a mais que você é sentir a presença dEle quando Ele vem. E eu tenho que dizer para vocês que existem níveis ainda maiores de manifestação da presença. Às vezes a gente sente um cheiro, um perfume diferente no ambiente. É muito forte, quem já sentiu isso aqui sabe. Não é coisa da cabeça da gente, teria que ser todo mundo tendo o mesmo delírio, não tem como. Isso não existe. Tem pessoas que veem Ele caminhando no nosso meio. E, irmãos, isso que aconteceu aqui, o local onde eles estavam tremeu, isso acontece várias vezes ao longo da Bíblia, em resposta à oração. E hoje eu tenho a alegria de dizer, eu já vi isso acontecer. E muitos dos irmãos aqui também, já vivemos isso. Você sabe o que é isso? Ele veio. Ele não vem quando você canta simplesmente uma música. Ele vem quando você adora em espírito e em verdade. É maravilhoso, meus irmãos, você, por exemplo, eu vou arrumar minha casa, vou botar um louvor, glória a Deus. Fica lá varrendo e adorando, vai enchendo a sua casa de adoração. Mas, meus irmãos, você parar tudo para dizer, agora é o momento que eu estou reservando a minha vida para servir ao Senhor, para cantar para Ele, para me relacionar com Ele, para queimar meu coração. Fecha a porta do quarto e vai adorar. Ele vem, Ele vem. E uma pessoa que anda assim na presença de Deus, que ninguém consegue impedi-la de adorar, que ninguém consegue impedi-la de orar, que ainda que parem tudo na vida dela, que joguem no fundo de um calabouço, ainda assim ela continua orando e adorando. Essa pessoa está carregando a glória de Deus sobre si, sobre os ombros, como os sacerdotes do Antigo Testamento carregando a arca da aliança. Aonde essa pessoa andar, a presença de Deus a acompanha, até no calabouço, até no vale da sombra da morte. E aí a gente chega na parte que para mim é o coração dessa mensagem: salvação. Esse homem, ele vê o que aconteceu, as portas se abriram, as cadeias se abriram, ele percebe que está tudo aberto, ele pensa que os presos fugiram, mas os presos por alguma razão não fugiram. O irmão Vinícius pregou aqui há um tempo atrás, que foi por causa do ambiente de adoração que foi criado. Eles ficaram ali no lugar, os outros presos, né? Ele pega a espada para se matar, e Paulo impede isso.
E a conversa se desenrola da seguinte forma: esse homem faz a pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? Deixa eu ensinar uma coisa para você. Toda vez que você estiver se relacionando com alguém, e essa pessoa do nada entrar num assunto espiritual, fique ligado, Deus quer salvar essa pessoa. Deus quer usar você para fazer algo com essa pessoa. Nunca é do nada, meus irmãos. A Bíblia diz o seguinte, aliás, Jesus disse isso, para ser mais exato, que ninguém vem a Jesus se o próprio Pai não enviar. Talvez você tenha vindo aqui pensando: eu vim porque fulano me chamou, porque o meu amigo me chamou. Presta atenção, você veio aqui porque o Pai mandou você vir. Perguntas surgem, do nada, assunto surge. Gente ateu começa a fazer perguntas assim, que não é por deboche, sabe? Deus está agindo ali. E uma pessoa cheia do Espírito Santo, o que ela faz? Ela só se junta a Deus naquilo que Ele já está fazendo. O que eu devo fazer para ser salvo? E a resposta vem: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Vamos repetir esse versículo bem forte. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu tenho visto ao longo do tempo pessoas usando esse versículo para dizer, tipo assim: já que eu creio, a minha casa toda vai ser salva. Mas entender dessa maneira, meus irmãos, é contradizer o que o próprio Jesus disse, que no dia do juízo, por exemplo, estarão dois deitados numa cama, um será levado, outro será deixado. Irmãos, a salvação ela é individual. O fato de você ter um pai salvo não quer dizer que você seja um salvo. O fato de você ter uma esposa salva não quer dizer que você seja salvo. Tem muito filho de irmã crente na cadeia agora, que não quer nada com Deus. E onde fica essa palavra? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Foi uma profecia específica para aquele cara, e isso é importante para a gente entender. Um alinhamento que acontece quando uma pessoa está em adoração. Profecia e adoração andam juntos. Eles estavam adorando e de repente liberam uma palavra profética sobre aquela família. Carcereiro, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E o que acontece na sequência, meus irmãos, é impressionante. Porque numa mesma noite, naquele mesmo momento, ele pega aqueles dois apóstolos, leva para casa, e a família dele toda crê. O primeiro a crer é ele. Ali o texto diz que Paulo ensina alguma coisa para eles sobre Jesus. Não dá detalhe, mas a gente sabe, é o básico do Evangelho. Falou que Jesus que é Deus e veio ao mundo e morreu em nosso lugar e ressuscitou. E agora a gente precisa se arrepender dos nossos pecados e crer nele. Evangelho. E ele vai para casa. E como é que essa família crê nele, meus irmãos? Eu fico imaginando, esse homem deve ter chegado muito diferente dentro de casa. Porque ele era um carcereiro. Você conhece um carcereiro? Você já viu algum agente penitenciário? Como que essas pessoas precisam ser no seu dia a dia? Imagina um carcereiro que pegou e botou um tronco ainda. Ah, não vai fugir, é para não deixar fugir? Beleza, não vai fugir não. Um cara nesse nível, um sujeito tão maluco que estava pronto para morrer pela própria espada, há segundos atrás, vou me matar. O cara estava pronto para tudo. Imagina o nível de brutalidade que esse sujeito não devia ter, pela própria rotina de estresse dele. E de repente o texto diz que ele pegou dois prisioneiros e levou para casa. E ele limpou as feridas dos dois prisioneiros. Eu fico imaginando os filhos olhando assim: papai, papai. O texto diz que ele preparou a mesa e deu alimento para eles. E o texto diz, meus irmãos, que aquela família toda foi batizada na mesma noite. Essa parte da mensagem é para você entender o poder de uma transformação. Esse homem chegou em casa diferente, e a família viu algo diferente. Ele creu, ele foi salvo, ele foi transformado, e foi rápido.
E a gente percebe no texto, foi muito rápido. E os filhos devem ter percebido muitos detalhes. E por causa disso, eu sei, a família olhou e viu, Jesus transforma. Não tem outra explicação. Saiu um homem para trabalhar, voltou no meio da madrugada, totalmente diferente. Irmãos, entenda, a santificação é um processo. Mas algo acontece no momento que a pessoa aceita Jesus. Na hora que essa pessoa nasce de novo, ela se torna uma nova criação de Deus. Alguém já mudou com você? Vamos ver primeiro o lado ruim, para você entender. Você já foi amigo de alguém que de repente você percebeu que essa pessoa estava diferente com você? Normalmente isso é ruim. O sorriso da pessoa com você mudou. A maneira como essa pessoa te trata, não te trata mais. Você começa a pensar, opa, estava andando com fulano de tal e alguém envenenou ele contra mim. Ele está aqui sorrindo para mim, mas é um sorriso amarelo. Sabe? É tão ruim quando a gente percebe que a pessoa mudou com a gente. Eu já vi pessoas mudarem porque entraram para uma religião e mudaram para pior. Eu tive um amigo, quando eu morava lá em Praia de Carapebus, ele trabalhava num bar, a família dele cuidava de bar, e era um cara gente boa, a gente estudava para o vestibular junto na época e tal, e aí eu chamava ele para ir na igreja, o tempo fechava, e é uma coisa para a gente tão normal, né? Vamos lá na minha igreja para você ver como é que é, para a gente é tão legal, que a gente quer que todo mundo venha e viva essas doideiras que a gente vive, mas para ele o tempo fechava, e eu fui entender por quê. Porque uns vizinhos meus eram os melhores amigos dele. E esses melhores amigos, ele ia para a casa deles, tocava violão até tarde, jogava videogame e tal, amigão da adolescência. De repente eles entraram para a igreja cristã, alguma coisa que eu não vou falar o que é. E pararam de falar com eles. Pararam, da noite para o dia mudaram com eles. E não olhavam mais na cara deles. E eu entendo, porque essa igreja, ela funcionava na frente da minha casa, e boa parte do bairro ia para lá, para aquela igreja, e eles não cumprimentavam a gente, e às vezes a gente falava, bom dia, eu já fazia de propósito mesmo, para testar, né, eles não falavam, quem respondia era quem tinha comércio, eles não são besta, quem tinha comércio falava, bom dia, paz do Senhor, respondia tudo. Mas o restante não, porque era um tipo de seita que eles se sentem os santos, mais santos que o restante, coisas desse tipo, se fecham no seu próprio grupo e pensam que Deus só age lá. A pessoa muda de uma hora para outra, porque começou a conviver, sabe, no meio de uma crença diferente. É ruim quando uma pessoa muda, mas você percebe quando ela muda com você. Agora imagina quando uma pessoa recebe Jesus de verdade, que o amor que excede todo o nosso entendimento, a nossa compreensão, entra dentro de um coração e mexe com as nossas bases. E a pessoa muda com você, mas é porque o sorriso dela agora é melhor do que era antes. Há um brilho no olhar que antes não tinha. Eu me lembro quando converteu uma família, eu adoro quando converte a família inteira, sabe? Aqui na nossa igreja, na época do templo pequeno também, conviveram com a gente muito tempo antes de se mudar. E o filho falou para mim assim, antes da gente se converter, quando eu chegava em casa, de longe eu já ouvia o som alto tocando, eu sabia, papai tinha bebido. E era uma coisa horrorosa. E o pai falava para mim, quando eu bebia, na segunda cerveja eu já ficava endemoniado. O meu semblante já mudava. E meus irmãos, quando Jesus entrou naquela casa, a gente acompanhou o processo, sabe? Quebrando o altar idólatra, libertando de vício, tanta coisa, que coisa linda, meus irmãos, ver eles felizes. Casal vivendo junto, não sei quanto tempo, a gente foi lá e fez o casamento deles, sabe? Eles com aquela alegria do primeiro amor, Jesus transformando a vida. É isso que acontece. Talvez você me pergunte assim, pastor, entreguei minha vida para Jesus, mas eu não estou vivendo ainda esse nível de transformação. Existem duas explicações possíveis.
A primeira, ninguém gosta dela. É que você precisa se converter ainda, você não nasceu de novo. Ninguém quer ouvir isso. Mas não tem jeito, às vezes só voltando lá na base, entendendo, se você nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Aquele homem viu o reino de Deus dentro de uma cadeia, no meio da noite, um potencial suicida. Agora cuidava e amava as pessoas. Porque ele nasceu de novo. Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Não tem a ver com você saber que isso é verdade. Não tem a ver com você já ter visto milagre na sua vida. Não tem a ver com você acreditar nessas coisas. Mas crer nele. Crer nele tem a ver com crer ao ponto disso mudar você. A expressão correta no grego, que eles não traduziram dessa forma para o português, né, porque não existe isso no português, é crer para dentro dele. Crer para dentro de Jesus é você crer a tal ponto de entregar a sua vida para Ele. E se isso não acontecer com você, você vai continuar um religioso, você pode se batizar, você pode caminhar a vida inteira no meio dos evangélicos, e a sua família vai continuar olhando para você como o mesmo porqueira que sempre olhou. Você precisa nascer de novo. E se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. E o segundo motivo é porque está faltando você submeter a sua vida a Ele. Eu fico olhando para esse homem que ia se matar a qualquer momento, sabe? Em questão de segundos, se Paulo não grita, ele ia tirar a própria vida. Existem pessoas que são de decisão. E existem outros que são de sei lá o quê. Jesus diz que alguns não têm raiz em si mesmos. Eu não estou falando isso sobre o evangelho em si, eu estou falando sobre a estrutura e a postura da pessoa. Sabe? Homem que vira e fala assim, eu vou fazer isso, e vai lá e faz. E tem palavra. O meu avô, quando aceitou Jesus, ele disse, nunca mais vou beber. Nunca mais bebeu. Pegou o revólver dele, jogou no meio do rio Itapemirim. Acabou. Decidiu, foi lá e fez. Meu sogro Dutra, que não está aqui nessa noite, mas é conhecido de praticamente todos os irmãos, antes de aceitar Jesus, ele virou e falou um dia, nunca mais vou fumar, e nunca mais fumou. Depois que aceitou Jesus é fácil, né? Eu aceitei Jesus, Jesus me ajudou a largar o cigarro. Presta atenção, ele tomou uma decisão e ele disse, nunca mais vou fumar, e nunca mais fumou, porque tomou uma decisão. A gente vive numa sociedade cheia de vitimismo, em que a pessoa tudo se acha doente. Eu bebo porque eu sou um doente. Eu estou no crack porque eu sou um doente. Eu não estou falando que você não é. Provavelmente você tem mais doença do que você imagina, mas presta atenção. O que a Bíblia diz ao seu respeito. Nenhum homem é tentado acima daquilo que pode suportar. Porque Deus é justo. E vindo a tentação, Deus manda também o quê? O livramento. Entenda isso, não existe tentação maior do que aquela que você pode suportar. Quando você cai no erro, quando você continua cometendo os mesmos erros na sua vida, entenda, é porque você quis. Eu estou falando isso com um sorriso para você não brigar comigo, a ver se desce mais fácil. Mas é horrível o que eu estou falando. É porque você quis. Você se droga porque você gosta mais da droga do que de Jesus. Você cai em fornicação porque você gosta mais do pecado da carne do que de Jesus. E muito provavelmente é porque você ainda não conhece Jesus como nós conhecemos. Mas existe uma situação que está faltando você se submeter a Ele de verdade. O nível de transformação na sua vida, ele é proporcional à forma como você se submete a Ele. Quanto mais submisso a Jesus, mais parecido com Jesus. Você está tentando ganhar sua família para Jesus, não está conseguindo. Se Jesus entrasse lá em 5 minutos, conseguia. Mas Jesus não está em você? Se submeta a Ele. Deixe Ele reinar. O evangelho é tudo o contrário do mundo, né? O mundo fala, rebele-se.
ninguém vai dominar você, você é dono do seu nariz. O Evangelho diz, submeta-se, submeta-se e submeta-se. Jesus é Rei e Senhor. Nós somos filhos e somos súditos e somos servos, submeta-se. Quem não submete a Jesus é filho pródigo fora de casa, ainda que esteja dentro da igreja, é filho pródigo fora de casa, submeta-se. No momento que o filho decide voltar para casa e dizer, vou voltar e ser como um dos seus empregados, pronto, a restauração aconteceu, transformação aconteceu. A gente vai ver isso nos próximos dias, com o retorno das células, a gente vai ver vidas sendo transformadas de verdade. E eu quero ver isso acontecendo aqui nessa noite, amém. Eu quero te dar a oportunidade de se render a Ele, e eu quero que você me dê a oportunidade de orar por você e abençoar você. Ministério de louvor, vem cá, adoração em espírito e em verdade, uma adoração que faz o Pai vir. E eu queria que nós orássemos nesse momento. Eu vou fazer um apelo. O que é um apelo? É quando a gente chama as pessoas a virem aqui para a gente orar por elas, a elas mostrarem publicamente a decisão que elas tomaram. Eu quero orar por duas situações. Por você que precisa nascer de novo e quer entregar a sua vida para Jesus de verdade, não ser um religioso, mas voltar para casa diferente. E eu quero orar por você que entende que precisa se submeter, precisa vencer a carne, entregar a sua vida mais intensamente, mais completamente para Jesus. E eu gostaria que você fosse muito sincero com você, sabe? Às vezes Deus dá a chance de tratar a vida da gente e a gente fica, vou fazer daqui mesmo, do meu jeito, e volta para casa do mesmo jeito, sabe? Já começa a não se submeter a Ele de início, né? Não, vou ficar daqui, ora por mim daí mesmo. Presta atenção, rompe. É tempo de romper, Deus está te dando a chance. Se submeta a Ele. Se submeta por completo, vira para Deus e fala assim, ó, minha carne está ganhando de mim nessa área aqui, ó. Eu estou contando mentira mesmo. Espírito Santo, eu vou me submeter agora, minha boca pertence ao Senhor. Eu estou vendo pornografia, os meus olhos pertencem ao Senhor. Sabe, vai entregando, vai rendendo, aproveita esse momento. Deus mandou essa mensagem, não foi à toa, é porque tem gente precisando dela. Vamos nos colocar de pé e vamos começar a orar nesse momento. Eu quero que você comece a falar com Deus a respeito da sua própria vida. Será que você nasceu de novo? Pai, fala para os teus filhos nesse momento. Por que aconteceu com o carcereiro lá na cidade de Filipos e não aconteceu com ele? Com o teu filho que quer ganhar a família para Jesus? Porque o que está faltando acontecer? Será que uma vida de oração, de intercessão, que não para, aconteça o que acontecer? Opera agora, Pai, em cada coração a aplicação pessoal dessa palavra que foi liberada. Tua palavra foi ensinada, meu Pai, agora aplica em cada vida. Para conhecer-te mais, para conhecer-te mais, eu me rendo, para conhecer-te mais, para conhecer-te mais.
nesse momento? Você quer entregar sua vida para Jesus? Eu quero orar por você. Ou você entende que tem áreas da sua vida que você quer submeter a Ele e que ainda não submeteu? Cria coragem e vem, que eu vou orar pela sua vida. Sai do seu lugar enquanto nós cantamos. Vem para cá que a gente vai orar por você. Essa é uma noite de ajuste, e tenha coragem de ser ajustado ao Senhor. Submeta a sua vida totalmente a Ele. E se tem alguém aqui que ainda não nasceu de novo, creia para dentro dele, creia de verdade para que isso mude a sua vida. Para conhecer-te mais, para conhecer-te mais, eu me rendo, eu me rendo, para conhecer-te mais, para conhecer-te mais, eu me rendo, eu me rendo, para conhecer-te mais, para conhecer-te mais, eu me rendo, eu me rendo, para conhecer-te mais, para conhecer-te mais, eu me rendo, Pai, eu oro por esses irmãos que agora se apresentam diante do Senhor. Pai, nós buscamos uma transformação tão profunda como desse carcereiro, ao ponto que as pessoas que nos conhecem creiam no Senhor, a ponto que aqueles que nos rodeiam vejam um nível profundo de transformação e creiam no Senhor. Não queremos nós simplesmente crer, meu Pai, mas queremos ser transformados num nível mais profundo. Queremos ter a vida de oração e de adoração que o Senhor espera de nós. Um altar onde o fogo não se apaga. Um povo perseverante, que mesmo debaixo de tortura, não cessa de buscar ao Senhor. Eu oro, meu Pai, para que todos esses que vieram à frente voltem para casa diferentes, meu Deus. Que o Senhor derrame sobre eles uma força maior, um entendimento maior, uma perseverança maior, uma determinação maior e um alcance muito maior, meu Pai. Que a vida de oração, intercessão, adoração deles seja revolucionada a partir desse momento, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos aplaudir ao Senhor.
como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer em mim. Faz teu querer em mim. Aleluia. A igreja pode se assentar.